Saudamos aos nossos amigos. Hoje nós queremos falar sobre o nosso Deus. E para isso usaremos a leitura do profeta Isaías, capítulo 55. Eu vou pedir a Kátia para que leia o capítulo 55 do profeta Isaías. Isaías capítulo 55. Graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz seguireis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. No capítulo 55, verso 7, nós lemos: Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Estimado amigo e amiga, qual é o teu Deus? Perguntemos assim às pessoas na rua, no ônibus, nas praças. Levantemos a voz mais alto para dentro do mundo. Ó homem, qual é o teu Deus? Aquele a quem tu serves, a quem tu dedicas a tua vida e as tuas preces. Costumamos perguntar pela família, pela saúde, pelo trabalho. Por que não perguntarmos pelo Deus das pessoas? Não será essa uma pergunta muito importante? Muitos estranharão a pergunta e dirão: Deus é um só, independentemente da religião que o proclama, do nome que lhe dão, da ideia que dele fazem ou do culto que lhe prestam. Discorda o nosso livro sagrado, a Bíblia. Projeta ela, a Bíblia, a sua luz, sobre a cegueira espiritual do homem neste assunto e denuncia a insensatez daqueles que escolhem cada um para si o Deus que lhes convém. Queres que eu te fale sobre um Deus que ainda hoje é o Deus de milhões de pessoas, de habitantes da terra? O profeta Isaías também fala a respeito deste Deus.
ele diz no capítulo 44 o seguinte: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas e forma um ídolo a martelo, forja-o com a força do seu braço e depois o adora. O artífice, em madeira, estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa e plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem, e o servem como seu Deus. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, metade queima no fogo, e com ela coze a carne que come. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Dirás talvez, tratar-se de gente atrasada, sem cultura, da idolatria grosseira. No entanto, o que dizer dos povos cultos da antiguidade? Por exemplo, os gregos. Quando o mais culto entre eles, Aristóteles, disse o seguinte: o homem fez os deuses à sua imagem, também lhes deu os seus costumes. Queres que eu te fale de um outro Deus? Vou falar de um Deus que Jó fala, no capítulo 9. Jó, desafiado pelos seus amigos que vieram querendo confortá-lo, ele fala o seguinte a respeito disso: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Esse é o Deus de outros tantos milhões de pessoas. A ganância irrefreável, as negociatas imorais, o espírito materialista dos nossos dias demonstra quão poderoso é esse Deus. Ou queres que eu te fale de um outro Deus? O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Esses são os deuses da imundície, da ruína do corpo e da alma, deuses que recompensam mal os milhões de adeptos que sobre seus altares sacrificam saúde, pureza, paz e o eterno destino de suas almas. Ou queres que eu te fale do Deus ventre? Segundo Paulo, ele diz assim: o destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. Isso é comer, beber, desfrutar dos deleites da vida. Fazem disso a sua religião, fazem disso o seu culto. Será preciso ainda falar de outros deuses, da vaidade, do engano, da ambição, tiranos implacáveis que escravizam os seus seguidores, transformando-os num culto que lhe restam, transformando-os numa penosa escravidão. Não. Eu prefiro falar do nosso Deus, do único Deus verdadeiro. Poucos o conhecem. O apóstolo Paulo, falando aos filósofos de Atenas, o chama de Deus desconhecido. Tremenda acusação, proferida no berço da cultura de então. Deus, um desconhecido. Deus, um desconhecido também ainda hoje, no meio da erudição de nossos dias, do século mais avançado da história da humanidade. Deus, um desconhecido, em 2020. Por quê? Porque a qualidade por excelência de Deus não é reconhecida pelo homem através de reflexões ou análises profundas, ou através de fórmulas científicas. Toda a filosofia do passado, toda a ciência de hoje, não são capazes de nos dizer a respeito das intenções de Deus para conosco. Fitando de noite, o firmamento bordado de cintilantes luzes, um mundo de insondáveis mistérios, ou admirando uma flor no vaso, irradiando cores e perfumes, então precisamos exclamar: como é maravilhoso o nosso Deus! Como é sábio e como é grandioso o Criador
de todas as coisas do universo. Mas é preciso uma revelação divina, que o livro sagrado nos fale de um mistério ainda muito maior. E esse faz através do profeta Isaías, no nosso texto, quando diz: nosso Deus é rico em perdoar. Como soa essa palavra aos ouvidos aflitos e angustiados. Nosso Deus é rico em perdoar. Vês a luz que brilha e te acena na noite tormentuosa do pecado? Sentes a esperança invadir a tua alma e trazer-te paz e sossego? Experimentas a doçura e as delícias do aconchego a Deus e de sua íntima comunhão? Perdoar. Uma palavra que também lembra dívidas, ofensas, desatinos, uma enorme dívida que não pode ser saldada, uma grave ofensa que não pode ser apagada, uma inominável falta que não pode ser reparada. Há um jamais que barra o caminho de todas as intenções e tentativas, um jamais que nos assusta e aniquila, pois nós somos os que estamos sentados na banca dos réus, diante do juiz divino, cientes do pronunciamento, aquele pronunciamento do qual Jó também fala, no capítulo 9, quando diz: como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. E a sentença final seria perdidos irremediavelmente. Perdidos. Sim, assim seria, se não fosse o nosso Deus, rico em perdoar. Esta é a diferença entre o nosso Deus e todos os outros deuses cultuados pelos homens. O profeta Miqueias, falando de Deus, confirma dizendo o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vejam, este é o nosso Deus. Ele tem prazer na misericórdia. Sua justiça fulmina, sua misericórdia perdoa. Mas quem pagou a nossa dívida? Quem reparou as nossas ofensas, as nossas faltas contra Deus? Quem tornou possível o impossível? O próprio Filho de Deus. Esta foi a missão de Jesus aqui na terra. Escreve o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E outra vez, Paulo afirma em Colossenses 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo, que paga os pecados do mundo, que tira o pecado do mundo. E agora, por amor ao seu Filho e por amor a ti, Deus faz tudo para te convencer desse glorioso feito de sua misericórdia. Vejamos uma vez na Bíblia as muitas maneiras que ele usa para enfatizar esse perdão divino. Em Colossenses 2,14 nós lemos: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Em Isaías 38,17 lemos: lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Em Miqueias 7,19, ele lançará todos os meus pecados na profundeza do mar. Em Hebreus 8,12, dos seus pecados jamais me lembrarei. Este é o nosso Deus. Outro Deus não há. Outra religião não existe. Não existe outro caminho, outra fé, outra esperança, outra certeza não existe. O Salmo 48,14 diz: este é o Deus, o nosso Deus,
para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Em vista de tão sublime verdade, toda a Bíblia é um convite, especialmente o trecho lido há pouco, que pertence ao nosso texto, lido pela Kátia, é um convite completo. Isaías 55, um chamamento, um convite, uma promessa. E ele conclui o seu texto dizendo: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Voltar significa retornar, abandonar o caminho errado e tomar o caminho certo. Voltar-se para Deus é o único caminho certo, o caminho do arrependimento e da fé. Amigo e amiga, esse caminho está aberto para ti. Esse caminho estava aberto para o malfeitor da cruz, que nos últimos momentos de sua vida encontrou em Jesus, o seu Senhor e Salvador. Esse caminho estava aberto para o publicano Zaqueu, que depois de se converter junto a Jesus, tornou-se pobre por amor de Jesus. Esse caminho estava aberto para o filho pródigo, que só então pôde realmente compreender o que significa o amor de pai. E esse caminho, meu amigo, minha amiga, está aberto para ti, porque ouves aquela voz misericordiosa de Isaías 44, 22, dizendo para ti: torna-te para mim, porque eu te remi. E se alguém, meu amigo e minha amiga, agora te perguntar: qual é a tua religião? Qual é a tua fé? Qual é o teu Deus? Então poderás responder, jubiloso e agradecido: o meu Deus é rico em perdoar, porque a mim me perdoou. Amém. E o amor de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.